No vídeo anterior, fizemos uma revisão do modelo OSI e da stack do modelo TCP/IP. Vimos também a camada de rede e a camada de transporte destes dois modelos. Neste vídeo vamos então abordar o roteamento, ou seja, vamos tentar perceber como é que funciona a internet. Vamos então passar para, um modelo em que temos aqui quatro redes. Neste diagrama temos então a rede A, a rede B, a rede C e a rede D, e temos um conjunto de routers, o router A, o router B, o router C, o router D e o router E. Ok? Vamos ver então como é que funciona a internet, ou seja, como é que eu encaminho os pacotes entre redes. Basicamente, então, a função dos routers será encaminhar pacotes, ou seja, receber pacotes de uma rede e enviá-los para eh, uma rede que pode estar ou não ligada diretamente a esse router, ou poderá estar ligada a outro router que ele conhece e sabe que tem capacidade de enviar o pacote para a rede destino. Vamos então passar para o slide seguinte e pegar então na nossa rede. Reparem que esta rede é uma rede que tem alguma redundância, por exemplo, em termos do router C e do router E. Digamos que eles só estão ligados a uma rede, acabam por não fazer a função, mas o que nos interessa aqui no fundo é perceber como é que os routers são configurados para permitir que os pacotes caminhem entre redes diferentes e cheguem ao seu destino. Vamos começar então por analisar o router A. O router que nós temos aqui e que tem aqui a respectiva tabela. Para isso, nós vamos começar a ver a tabela do router A. E aquilo que nós temos então aqui é que a tabela do router tem, para cada rede de destino, diz qual é o router que eu devo utilizar. Esse router pode ser um router, por exemplo, vamos ver aqui o caso do router A. Eu posso utilizar o router B para enviar, por exemplo, pacotes para a rede B, certo? Ou então posso utilizar o router D, por exemplo, para enviar pacotes para a rede D. Não é? Se for para enviar pacotes para a rede A ou rede C, então digamos que o próprio router tem ligação direta com essas redes, certo? Então, o primeiro passo então é quem configura o router definir a tabela em que o router fica a saber exatamente quais são os encaminhamentos que pode efetuar. Vamos começar então, por exemplo, aqui a verificar o que é que acontece se a rede de destino for a rede A. A rede A é esta, não é? Certo? E portanto o router tem acesso direto, este router, o router A, tem acesso direto à rede A e por isso aqui nós temos então de ir de direto. Ok? Portanto, se o destino for a rede A, então o meu router tem acesso direto a essa rede. Agora, se eu quiser enviar um pacote para a rede B, reparem que o acesso já não é direto. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que enviar o pacote, e estamos aqui nesta situação, portanto, tenho que o destino é a rede B, tenho que enviar então o pacote para o router, peço desculpa, tenho que enviar então o pacote para o router B, ok? Que é aquilo que está aqui, certo? Portanto, o router para onde eu vou enviar é para o router B e assim sucessivamente, ou seja, se eu quiser enviar um pacote para a rede C, o que é que eu sei? É que a rede C está aqui e eu estou ligado diretamente à rede C. Se eu quiser enviar para a rede D, então basicamente aquilo que eu tenho que fazer é enviar o pacote para o router D. Ok?
isto que está aqui. Portanto, se o destino for a rede D, então envio para o router D. Ok? Este princípio pode ser aplicado a todos os restantes routers, não é? Vamos ver, por exemplo, aqui o router E, que é um caso limite, que basicamente só está ligado a uma rede. Então, o que é que nós temos? Que se eu quero enviar para a rede A, que é esta que está aqui em cima, deixa-me só, portanto, que é esta que está aqui. Se eu quero enviar para a rede A, então o que é que eu vou fazer? Vou enviar para o router D. E se repararem, basicamente, a não ser que eu esteja na rede, queira enviar para a rede D, que é esta, não é? E que estou ligado diretamente, nos restantes eu terei sempre que enviar o pacote para, para o router D. Ok? E portanto, este é, digamos, a maneira como funcionam os routers. Agora, se como é que isto funciona na prática? Reparem, eu tenho aqui um computador que é o 192.168.40.50 e se eu quiser enviar um pacote para o 192.168.10, aquilo que eu vou fazer então é, em primeiro lugar, eu vou pegar no pacote e o IP destino será então 192.168.60.10. O que é que ele faz? Primeiro vai verificar que a rede origem, que é a rede, e a rede aqui nós podemos identificá-la por, se vocês repararem, esta é a rede, ok? E aqui a rede de destino é esta que está aqui. Portanto, a rede de origem é 192.168.40, a destino é 192.168.40. Como é que eu sei, como é que eu como é que o computador pegando nestes endereços sabe qual é a rede de origem e qual é a rede de destino? Sabe porque isto é são endereços da classe C e, portanto, os três primeiros números identificam a rede. Ele compara-os, vê que são diferentes, então o que é que vai fazer? O computador vai enviar para aqui, para esta placa, o, eh, o pacote, certo? Porquê? Porque ele vai verificar que a rede de origem e a rede de destino são diferentes, logo o que vai fazer é enviar para o gateway. Este router vai consultar a tabela dele e vai verificar que para enviar para a rede 192.168.60 terá que enviar o pacote para aqui, para este router. Este router vai consultar a tabela dele e o que é que vai fazer então? Vai verificar que está ligado diretamente à rede C. Então, basicamente, o que vai fazer é utilizar o protocolo ARP para obter este MAC e entregar o pacote no computador destino. Ok? Vamos então passar à fase seguinte e ver então o que é que os routers, quais são os papéis dos routers? Basicamente, o papel do router é fazer encaminhamento e comutação. Ok? Basicamente, então, o que nós temos é encaminhamento e comutação. Está bem? Portanto, o que é isto? Portanto, o processo de encaminhamento é realizado pelos routers. Não é? Quando o router recebe um pacote, executa as duas funções principais. Primeiro é determinar como fazer chegar o pacote à rede de destino, ou seja, por qual das suas interfaces deve encaminhar o pacote e para quem deve ser enviado. Isto tem a ver então com a tal tabela que nós vimos anteriormente, com a tabela de encaminhamento. Portanto, e utilizando a tabela então de encaminhamento, eu vou efetuar, ah, digamos, o meu encaminhamento utilizando a tabela de routing. A segunda função consiste em encapsular o pacote de modo a poder enviá-lo para a interface determinada com a função anterior. Portanto, aquilo que ele vai fazer então é, vai pegar no pacote com IP origem e IP destino e vai encaminhá-lo e, portanto, encapsulá-lo, ou seja, criar um novo envelope. Envelope esse que vai ser utilizado para enviar para o
o router seguinte ou então para o MAC do próprio computador se o router já estiver ligado diretamente à rede. Estas duas funções são designadas então encaminhamento e comutação. O switching será então na parte final, não é, do protocolo. Seguindo à frente, temos então o encaminhamento estático que é efetuado então da maneira que nós vimos aqui nestas tabelas. As tabelas são preenchidas, poderão ser preenchidas pelo gestor do router e a partir daqui o router vai seguir então as indicações que o programador definiu. Ou então, nós, se recordarem, nós aqui tínhamos vários protocolos, nomeadamente o IGRP, o EIGRP, o OSPF, que são protocolos de encaminhamento. Ok? Portanto, estes protocolos permitem criar, preencher dinamicamente as tabelas. Portanto, por um lado, nós podemos configurar manualmente eh, aquelas tabelas de roteamento do router, ou então podemos usar aqueles protocolos que vocês viram e que farão o preenchimento da tabela automaticamente, através de pesquisas da rede, obtendo informação da rede e a partir daí vão completar a tabela, aquela tabela que vocês viram. Seguindo, temos então protocolos de encaminhamento e protocolo encaminhado. Quais são os protocolos de encaminhamento? Os protocolos de encaminhamento foram aqueles que vocês viram há bocado, não é? Eh, em que dinamicamente vão preenchendo as tabelas de roteamento. O protocolo encaminhado é usado para transportar dados por uma rede. É um protocolo de nível 3 do modelo OSI, ou seja, no modelo TCP/IP é da camada 2, que é a camada de rede. Os pacotes produzidos por este protocolo são encaminhados pelos routers, ou seja, eh, de acordo com o endereço lógico. O caminho escolhido pelo router para enviar um pacote é determinado dinamicamente pelo protocolo de encaminhamento ou estaticamente pelo administrador, ok? Um exemplo mais comum de protocolos encaminhados são o IP, né, a camada de rede, também designada por internet, em termos de TCP/IP, e o IPX da arquitetura IP-SPX, portanto, que era um protocolo muito utilizado em redes que estiveram muito em voga até ao final dos anos 90, início deste século, ok? Mais concretamente as chamadas redes Novell. Seguindo, seguindo em frente, temos então, em termos de encaminhamento, temos routers internos, routers de fronteira e routers externos. Portanto, os routers internos serão routers que nós podemos utilizar dentro da nossa rede para segmentar a rede. E isto tem sobretudo interesse em redes de grandes dimensões, porque a quantidade de computadores, principalmente quando estamos a usar os protocolos IPv4, não é? O protocolo IPv4 usa muito o broadcast para, no fundo, para que as máquinas tenham informações umas das outras e possam comunicar entre si. E obviamente que um grande número de computadores numa rede vai implicar muitas mensagens de broadcast e, portanto, vai provocar muita latência na rede. E por isso, uma das soluções será nós fizermos segmentação de criar segmentos de broadcast, não é? Mais pequenos, para não afetar muito o funcionamento da rede. Os routers de fronteira serão routers que muitas vezes estão associados também à função de firewall e que estarão, digamos, na fronteira entre a rede externa e a rede interna de uma organização ou de casa, não é? Portanto, serão os routers que nos dão acesso à internet, portanto, onde nós temos o gateway das nossas redes para a internet, não é? E depois temos os routers externos, que serão todos os routers que não são nem de fronteira nem internos, portanto, serão routers que podem ser do nosso ISP ou de outras empresas, ok? A seguir, nós vamos ver então os protocolos de encaminhamento que nós tínhamos falado há um bocado e que vocês viram neste esquema, não é? Em que temos as várias camadas e os protocolos, mas aqui mais exaustivamente temos então aqui um conjunto
de, de protocolos de encaminhamento interno, portanto, para utilização dentro de sistemas autónomos, como por exemplo o RIP, o IGPR, o OSPF e por aí fora, o IS, ok? Alguns deles são já, digamos, protocolos que se usam pouco hoje em dia, mas que ainda se poderão encontrar em funcionamento em algumas redes. E depois, encaminhamento entre sistemas autónomos. Temos o BGP, portanto, estes aqui. eh, os routers de fronteira geralmente poderão ter acesso a este protocolo, não é? E que lhes permitirá obter, digamos, informação sobre redes, sobre com quem é que eu posso contactar para atingir determinadas redes ou atingir determinados destinos. Ok? A seguir, ficam também a saber que estes protocolos podem ser baseados na distância, ou seja, chamados distance vector, não é? Que é o caso do RIP-V1, RIP-V2 e GPR, podem ser baseados na topologia, designados em inglês por link state, ou podem ser híbridos, ou seja, terem estas duas características, de serem distance vector e link state. Distance vector significa que eles sabem a quantos routers é que eu tenho que passar para chegar, digamos, ao destino, não é? Ok? E finalmente terminamos aqui então a fase de encaminhamento.